E aí, foca, desfoca, borra tudo? O que você acha? Qual momento é o ideal para cada situação? Será que em determinado momento eu desfoco tudo? Será que em outra situação eu borro toda a imagem, que é uma tendência muito forte, pelo menos no circuito de casamentos que eu estou muito inserido? O que utilizar? Que momento eu busco focar tudo? Que momento eu busco desfocar tudo? E que momento eu posso ousar da criatividade, ousar desse movimento para poder borrar a imagem e trazer essa sensação? É sobre essas características que a gente vai conversar nesse vídeo. Já quero pedir para vocês considerar em se inscrever no nosso canal, para você que é novo por aqui, está chegando agora. Saiba que nós também somos meio novos por aqui, já não somos mais tão novos assim. Meu nome é Caio Maier, sou fotógrafo há quase 15 anos, na verdade. Esse mês agora eu estou fazendo 14 anos de carreira na fotografia. E é muito bom estar te recebendo aqui para mais um vídeo, onde a gente vai falar sobre essa dúvida que ela é muito comum entre os fotógrafos que estão começando, entre fotógrafos que têm já um médio caminho aí na fotografia, que não sabem muito bem, poxa, em que momento eu vou buscar focar tudo na minha imagem, focar tudo na foto que eu estou fazendo, ou que eu vou buscar um desfoque gigante, ou quando eu posso inserir aquela tremidinha, aquela borrada na imagem, que muito é feito hoje em dia, principalmente no cenário de casamentos, ensaios, fotografias de pessoas, se tornou quase que uma obrigação fazer essas fotos mais borradas. E quando ela não fica tão boa assim, é só mandar um preto e branco encher de grão que tá tudo certo. Muito bem, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo agora, tá? Bom, vamos direto ao ponto em todas essas questões e sem muitas delongas, tá? Vamos ser muito direto e reto no nosso assunto para que a gente consiga compreender de que forma que eu consigo escolher quando eu foco tudo, quando eu desfoco, quando eu faço uma imagem borrada. Bom, para que a gente consiga focar tudo, vamos ser bem sinceros, precisa estar tudo muito perfeito. A nossa cena, a nossa situação, a nossa composição, o ambiente que a gente está inserido precisa estar tudo muito perfeito. É muito fácil quando a gente encontra referências, encontra fotógrafos, encontra pessoas incentivando você a trabalhar com aberturas F7, F8, F9, F10, F11, que vai naturalmente deixar tudo muito focado. Recentemente eu fiz 2 casamentos na Itália que era realmente muito fácil trabalhar para cima de F5 lá. Era muito fácil trabalhar F7, cara, focar tudo. Muito fácil. Por quê? Porque tudo que está diante dos seus olhos ali está impecável, está perfeito, está lindo. Para qualquer lugar que você coloca a sua câmera, você tem uma perspectiva totalmente diferente que vai ficar naturalmente tudo muito lindo. Então é realmente muito fácil você estar imerso a projetos como esses e você incentivar as pessoas, incentivar outros profissionais. Você não precisa trabalhar só em 1.4. Lógico que é fácil, porque aquele cenário que você está imerso, aquela situação que você está fotografando, tá impecável, cara. Aí é até uma ofensa quase se você meio que desfocar tudo lá, porque, poxa, tá tudo tão lindo, tá tudo tão bonito, as pessoas de repente investiram uma grana para poder construir aquilo ali, e é lógico que você vai buscar por um foco maior, desde que você seja consciente em tudo que você está fazendo, para prevalecer a mensagem que você precisa transmitir com aquelas determinadas imagens. E aí, quando a gente desfoca um pouco mais, o que acontece? Naturalmente, a gente está escolhendo o que não faz parte daquela cena, o que não faz parte daquele contexto. Muitas vezes tem um excesso de informação que a gente precisa limitar através do desfoque. Ou quando a gente busca ser completamente intencional e ter um trabalho que consiste de um pouco mais de desfoque, mas é claro que quando você está diante de um espetáculo da natureza, ou de decoração, ou de produção, você precisa focar tudo também, porque as pessoas querem ver tudo. Então, se você está em uma situação que é possível você focar tudo, onde você entende que tudo ali faz parte, tudo ali está muito bem encaixado, poxa, por que não? Né? Agora, existem outras situações que naturalmente a gente precisa escolher o que a gente vai deixar de fora daquela determinada imagem. E o desfoque é um grande aliado disso. Por quê? Porque às vezes a gente está num excesso de informação, a gente está no meio de uma bagunça basicamente e precisa entregar o material igual. Como é que eu consigo contornar toda essa situação? Desfoque. É lógico. Eu tenho o desfoque muito presente no meu trabalho. Muito presente no meu trabalho. Muito, muito, muito. Até diante de grandes coisas, grandes projetos, eu ainda tenho um desfoque muito presente. Mas também busco
ter a opção de a gente ter tudo muito bem focado, tudo aparecendo, toda aquela dinâmica acontecendo. Por quê? Porque há a necessidade também. Volto a dizer, muitas vezes as pessoas investem uma grana tremenda naquele evento, naquele casamento, para que a gente entregue tudo desfocado. Então, é natural que a gente consiga ter essas duas perspectivas. Por isso também que eu trabalho com duas câmeras. Trabalho com uma câmera com uma 50mm, onde me proporciona que eu tenha essa perspectiva de desfoque, que eu gosto tanto, e também trabalho com outra câmera, com uma 24-70, essa que está me gravando aqui agora, para que eu possa trabalhar com aberturas mais fechadas e consiga focar mais grandes planos e por aí vai, entende? Então a ideia de você focar tudo ou desfocar tudo, às vezes precisa ter um meio termo. Em situações agora, como os casamentos da Itália que eu fiz, vou falar para vocês, 80% do casamento, 80% dos 2 casamentos que eu fiz lá estão focados em sua totalidade. Pouco utilizei o desfoque lá, só em situações que eu julguei pertinente mesmo. Mas eu gostaria de trazer toda aquela magnitude, então 80% do trabalho que a gente fez está tudo muito focado. E aí a gente fica nessa briga, mas foca, desfoca, foca, desfoca. Porque o meu trabalho é característico muito foco. O meu trabalho é característico totalmente desfoque. Então você precisa compreender que tem que existir um balanço para você saber quando eu consigo desfocar tudo, que vai agregar mais valor ao meu trabalho, e quando eu preciso focar tudo, que também vai agregar mais valor ao trabalho. Não existe um ou outro. Você tem um equipamento em suas mãos. Ele faz as duas coisas. Você pode focar tudo, bem como você pode desfocar tudo. Então, saiba qual situação você precisa aproveitar dessas funções. Aqui eu estou numa situação mais caótica, que eu preciso dar uma camuflada em algumas situações. Desfoca, aproveita, desfoca. Você tem uma 35 Sigma Art aí 1.4. Como é que você não vai desfocar? Você vai conseguir desfocar sim. Eu tô com uma cena aqui agora que um pouco mais de foco vai agregar valor. Eu fiz uma composição aqui que tem um ponto de luz aqui, outro ponto de luz aqui mais distante. Vou colocar o casal um pouco mais para cá, o casal separado. Enfim, preciso de mais foco. Usa. Tua 35 também pode chegar até F9, F10. Você consegue. Vocês entenderam? Entenderam por que é interessante a gente pensar que a gente pode focar tudo e desfocar tudo também, se você quiser? Tudo depende da perspectiva que você tem em determinados momentos. Se você quer isolar a pessoa que você está fotografando, desfoca mais. Se você quer que ela esteja mais dentro daquele cenário que ela está participando, naquele contexto, na cerimônia, na recepção dela ou qualquer coisa do gênero, foca mais. Mas é que se eu fechar a abertura vai ficar mais escuro. Aí você precisa trabalhar a luz e por aí vai, entende? Mas não é um ou outro. Muitas vezes é qual situação eu vou conseguir extrair mais valor focando mais ou desfocando mais. Ponto. Tá aí para todo mundo utilizar. É lógico que muitas vezes boa parte da característica do seu trabalho vai se sobressair em um ou outro. Mas aí é gosto pessoal, é aquilo que mora dentro de você que você gostaria de entregar para os seus clientes. E quando é que eu devo borrar tudo? Quando é que eu devo passar que nem um louco lá na frente do casal e fazer movimento para cima e para baixo e o obturador tá lento e eu vou mostrar nada porque eu quero mostrar nada? Quando fazer isso? Cara, não sei te responder. Não sei responder quando fazer isso. Eu sei responder quando eu faço isso. Eu faço isso em momentos que me pedem. Momentos que me pedem são momentos de maior descontração. São momentos que me pedem de maior movimento. Por exemplo, em uma sessão, quando a gente está no meio de um campo com o casal, alguma coisa nesse sentido, já está mais num final de tarde, com uma luz um pouco mais baixa, e a gente vai colocar eles para correr em algum momento, ter um movimento maior, aí por que não utilizar de uma borradinha de leve ali para trazer essa percepção de movimento? Aí eu acho benéfico, acho legal, acho bem bacana. Nos momentos de festa, de casamento, que está todo mundo na maior loucura, está um movimento gigantesco, o porquê não fazer isso? Acho legal também. Agora, não acho tão legal assim fazer isso, de repente, numa situação parada, onde, por exemplo, o casal está trocando os votos na cerimônia deles. Para mim não faz sentido, mas isso é pessoal de cada um. Cada um faz do jeito que quer. E se você faz isso nos votos, na troca das alianças, vamos pensar, na entrada da noiva, cara, fica à vontade, o trabalho é seu, você faz aquilo que você quiser. Mas não esquece de garantir o arroz com feijão também, porque nem sempre
essas fotos borradas dão certo e nem sempre elas são bem recebidas pelos clientes. Por quê? Porque uma noiva, quando ela está entrando na sua cerimônia do casamento, ela quer se ver na sua totalidade. Vestido bonito, todos os detalhes, pai emocionado, convidados emocionados, todos eles com o celular guardado, né? Então, as pessoas querem ver isso. Lógico, deve ter aquela pessoa super conceitual que possa se satisfazer e possa olhar com uma foto que ela não consegue nem se perceber nela de tanto movimento que está na entrada do seu casamento. Pode ser que existam essas pessoas, mas elas são uma quantidade mínima. É um público muito pequeno. Então tem que tomar muito cuidado com os excessos, tomar cuidado sobre quando você utiliza determinadas coisas que estão, de repente, na moda, que vai agregar valor à história daquelas pessoas. Sempre se recorde de uma coisa, você não está fotografando para você, tá? Eu sei que tem todo aquele lance do por conta de que nós precisamos criar a nossa arte, colocar a nossa direção e tudo mais, e ó, show de bola. Mas esse material aí vai fazer parte de uma outra vida que não é a sua, que é da pessoa que te levou até lá, pagou para você ir, né? Então, assim, tem que entender que a gente precisa ter um bom senso muito apurado em momentos como esse. Então, em que momento a gente consegue fazer as fotos mais borradas ou aquelas fotos que são mais conceituais? Em momentos que você já garantiu o teu arroz com feijão ali, que você já garantiu essa boa foto para essas pessoas, para que elas possam recordar do momento delas, e aí então você pode ousar um pouco mais, desbravar um pouco mais dessa tendência que é fazer essas fotos mais borradas. Mas tenta colocar sempre um sentido para isso, que eu acho que vai trazer um pouco mais de valor para dentro do seu trabalho. Não vejo muito sentido quando isso é feito em uma situação assim que não pede isso, sabe? Eu acho que a situação precisa pedir. Se a situação não pede, aí eu não vejo o porquê utilizar de técnicas como essa de baixa velocidade. Tá bom? Bom, entendemos então tudo aqui, né? De que forma que eu consigo ajudar você. Em como escolher de que forma você utiliza um foco meio que total para que você tenha bastante foco na sua cena, um desfoque extremo, quando que você pode e precisa fazer isso, e também de que forma que você consegue utilizar dessa técnica de deixar as imagens mais borradinhas, mais tremidas, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, lembrando que aqui não existe nenhum certo e nenhum errado, existe uma perspectiva de alguém que já trabalha com fotografia há alguns anos e está compartilhando aqui com você a fim de te ajudar, nunca diminuir o valor da sua história ou do seu trabalho, tá? Você sempre vai seguir fazendo aquilo que mais ressoa com você e que faz sentido para você. E se você ainda está começando na fotografia, está nos seus primeiros passos, link na descrição para você se inscrever no Fotografia Essencial, que você vai dar os seus primeiros passos na fotografia, vai aprender a dominar a sua câmera, aprender a fotografar de verdade comigo lá dentro do Fotografia Essencial. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Foi.